A União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem a satisfação de apresentar no programa de hoje dois ilustres conferencistas, o psicólogo e reitor da Universidade da Paz, professor Pierre Weil, que abordará o tema O Mutante, Novo Ser Humano para o Terceiro Milênio, e o escritor e monge beneditino Marcelo Barros, que falará sobre a espiritualidade holística como fundamento da paz e tolerância. Essas palestras foram proferidas no 11º Encontro para a Nova Consciência, que acontece anualmente em Campina Grande, na Paraíba, no período do Carnaval. O tema foi Tolerância e Paz. Convidamos você a assistir conosco. Fiquei muito emocionado, não somente de voltar aqui para Campina Grande e constatar que esse movimento está aumentando cada vez mais. De novo, me encontro na mesma situação que me encontrei no ano passado e que me levou a contar uma piada que vou contar de novo. Porque nem todo mundo viu a piada, então... E a piada, aliás, não é bem uma piada, é uma lição de sabedoria, que foi enunciada falando de um sábio persa, Nasruddin, que foi convidado para dar uma palestra de sabedoria para um grande auditório. Ele disse, tá bom, eu vou. E quando eu fui lá, ele disse, meus senhores, minhas senhoras, eu posso falar para vocês, mas eu tenho que ter a certeza que vocês já sabem do que eu vou falar. Se você não sabe do que eu vou falar, eu não posso falar. Então, por favor, quem é que sabe do que eu vou falar, levanta o braço. Ninguém levantou o braço. Diz, bom, se ninguém sabe, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora. Aí, passou um mês e uma comissão voltou para implorá-lo, dizer, Nasruddin, não faça isso, venha dar os seus ensinamentos. Nasruddin, tá bom, eu vou. Ele foi lá e perguntou de novo, quem é que sabe do que eu vou falar? Todo mundo levantou o braço, diz, bom, já que todo mundo sabe, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora. Aí passou mais um mês, e a mesma turma veio buscá-lo, dizer, não faça isso, eu preciso dos seus ensinamentos. Disse, tá bom, eu vou. Fui lá e fez de novo a pergunta, quem é que sabe sobre o que eu vou falar? Aí a metade da turma levantou o braço e a outra metade deixou os braços caídos. Diz, bom, já que a metade sabe e a outra metade não sabe, quem sabe ensina quem não sabe. E fui embora. A abertura para uma nova maneira de encontro e nós tomamos consciência maior de quem somos nós. Quem é que está nessa sala? Quem são vocês? Porque até agora, inclusive nos encontros chamados ecumênicos ou interreligiosos, se tem tratado de temas. E nesses 11 anos, sempre houve o grande tema da nova consciência e subtemas como agora paz e tolerância. Mas nunca se fez a pergunta, quem é que está desenvolvendo e carregando dentro dele esses temas? Qual é, desculpe em termos de mercado materialista, qual é o produto final de tudo isso? Quando nasceu esse movimento para a nova consciência, nos idos de 60, na França se deu um nome muito interessante e muito poderoso. As pessoas
que estava começando essa mudança. Se chamam eles de mutantes. E esse é o assunto da minha palestra de hoje à noite. O que é o mutante? E através disto, eu vou descrever muitos que vão se reconhecer nessa descrição. Muitos que estão aqui, se não todos. O mutante é alguém que passou pelas primeiras principais fases da educação formal, em geral ocidental, laica ou religiosa, e que chegou a um ponto em que ele sente que está faltando alguma coisa, que algo não foi transpassado para ele, que algo de essencial não foi transmitido para ele. Em geral, ele entra numa crise existencial. Foi o que aconteceu comigo. Eu realizei tudo que meus pais, meus professores me ensinaram. Me ensinaram a quê? Qual é a mensagem que nós recebemos? Qual é o sentido da existência que nós recebemos? Nascer, trabalhar, produzir, consumir, aproveitar dos prazeres da vida e morrer. E esse é o sentido da existência. E nós estamos agora na maior crise de sentido pela qual a humanidade jamais passou. A juventude perdeu o sentido porque seus pais não passaram o sentido para eles, porque eles também não sabem. Está faltando esse algo que o nosso bispo se referiu. Eu tinha tudo, era homem de sucesso, me tinha ensinado que tinha que ter sucesso, tinha dinheiro, eu tinha a minha casa, tinha minha casa de campo, tinha o meu cargo na universidade, tinha o meu cargo junto ao presidente do maior banco da América Latina, cuidando do que eu gostava, que era o Departamento de Recursos Humanos. Eu tinha um livro publicado best-seller, entrevistas na televisão, estava cheio de vitalidade, 33 anos, eu estava profundamente infeliz, eu não sabia porquê. A maior parte dos mutantes passam por isto. A minha infelicidade, ela se traduzia um dia numa praça em Belo Horizonte, num domingo vazio, e eu vazio também, me perguntando o que eu ia fazer. Vou passear? Vou ler? Vou para o cinema? Vou paquerar? Sexo todos os dias? E desabei a chorar no meio da praça. Vocês imaginam um doutor em psicologia com consultório montado, pretendendo dar a felicidade aos outros, chorando de infelicidade numa praça vazia, numa cidade mineira. Havia alguma coisa que estava faltando. E esse algo a que se refere o bispo, esse algo não me foi passado. E eu não tinha consciência disto. Eu estava cego. E quando acontecem essas coisas, muitas vezes vem a doença.
2 anos depois, câncer. Lá fui eu sendo operado, radioterapia. E o médico me falou, bom, o senhor provavelmente se safou, mas o senhor sabe, tem que esperar uns 5 anos, 7 anos, para saber se é definitivo ou não. Lá fui eu esperar 5, 7 anos, para saber se ia morrer ou não. Ora, bolas, todos nós sabemos que vamos morrer. A gente não sabe quando, não é? E aí que vieram as grandes perguntas. As perguntas do sentido. Aquelas perguntas das quais não recebemos respostas claras. Recebemos respostas assim meio